Olá, tudo bem com vocês? Então, das aulas que a gente viu até agora, a última aula que a gente viu foi sobre solução, sobre dispersões e os tipos de soluções. Hoje a gente vai ver como é que faz cálculo de preparo de solução. Parece ser algo difícil, mas eu vou tentar simplificar, certo? Então, solução. A gente viu que solução é uma mistura homogênea que vai ter uma ou mais substância. Na outra aula, o que a gente percebeu que a solução ela pode ser sólido com sólido, sólido com gás, sólido com líquido, líquido com líquido, gás, gás, e assim sucessivamente, né? Diferente do que a gente aprende quando a gente é mais jovem, né? Que está no ensino fundamental, que diz que solução só é formada por o soluto, que vai ser o sólido, né? Uma mistura de água com açúcar, por exemplo. Açúcar vai ser o sólido, então é o soluto. E a água vai ser que está em maior quantidade, que vai ser o solvente. Então, isso vale não só para o sólido, mas também como outras misturas. Aí, no exemplo dessa figura, tem mostrando um sólido, que pode ser líquido ou gás, deixou bem claro, né? Mas aí, no exemplo, quando eu misturo um desses componentes com líquido, vai formar uma solução. Essa solução geralmente é homogênea. O ar é uma mistura homogênea, a gente não consegue ver. A água e açúcar, se eu colocar em quantidade certa, para não ficar super saturada, isso era da aula passada, numa concentração saturada, que é a maior quantidade que eu consigo fazer com que dissolva totalmente, vai formar essa solução. E aí, tem várias coisas quando a gente estuda solução que o pessoal fica falando e a gente se perde, não entende por quê. O pessoal fala muito em massa, em volume, em quantidade de matéria. E aí, por que a gente fala isso? Porque se eu estou colocando uma colher de açúcar, aquilo ali, se eu fosse pesar, ela ia ter uma massa. Vamos supor que tivesse, por exemplo, 10 gramas. Se eu fosse olhar naquele copo, eu coloquei um copo cheio, mas seu copo tem quantos ml? Não sei. Então, a gente geralmente procura saber qual o volume daquele recipiente. Quando a gente fala em volume, não é só a quantidade de líquido, é o espaço que ocupa. E aí, a quantidade de matéria, muitos de vocês já ouviram falar em mol, mas até agora não entenderam muito bem o que é mol. Então, mol se refere à quantidade de matéria, de molécula. Quanto de molécula vai ter ali dentro, certo? Então, aqui está mostrando uma mistura líquido com líquido. Se eu fizer um álcool a 70%, essa porcentagem a gente vai estudar. Por que esse porcento? Quanto é que equivale? Então, geralmente, a porcentagem é em grama por ml ou em grama por grama. Ou seja, num frasco de 100 ml, se o álcool for a 70%, é porque vai ter 70 ml de água, certo? Então, os outros 30 de álcool, os outros 30% vai ser de água. A gente vai aprender esses cálculos aí. Então, aqui nessas unidades de concentração, a gente vê que fala muito da porcentagem, como a gente estava falando agora do álcool. Essa porcentagem, ela pode ser, vou colocar aqui a setinha, pode ser massa-massa. O que é isso? Quando eu vou pesar uma massa dentro da outra. Uma solução de duas massas. Quando a gente falou lá na outra aula sobre o latão, sobre o cobre, mostrando que o bronze ele vai ter cobre, vai ter ferro. Então, o bronze ele vai ter dois sólidos, né? Que é o ferro e que é o cobre. E vai formar o bronze. Então, a partir daí é uma mistura massa com massa, que pode ser M/M ou então PP. Isso aqui é só para vocês saberem que existe, certo? Não vamos se apagar a esse cálculo agora. Aqui o Sorine, que diz assim, tem 0,9% de NaCl, que NaCl é o sal, o famoso sal de cozinha. Ou seja, eles colocaram uma quantidade X de NaCl para um volume que deu 9%. Então, se é 0,9%, né, perdão, 0,9%, é porque a cada 100 ml, né, por cento, é por 100 ml ou por 100 gramas. Então, nesse caso, como está dizendo que é MV, então é massa dentro de um volume. Então, eles pesaram 0,9 gramas de NaCl e colocaram que volume? Em 100 ml de água. Por isso que fica 0,9%. 0,9 gramas por 100 ml ou por 100 gramas. Vai depender do composto. Então, sempre que falar em porcento, é porque é por 100 ml ou por 100 gramas, certo?
E pode ser volume, quando eu misturo água com álcool, que é um exemplo. Então, eu vou misturar dois volumes diferentes. Se é porcentagem, né? Se tem o álcool a 70%, é porque eu vou colocar, quanto se é 70%, então vai ser 70 gramas, que eu vou colocar os 70 ml de álcool para cada 100 ml daquele volume total. Aqui tem várias unidades. Eu vou explicar melhor no próximo slide. Mas muitos de vocês já ouviram falar em concentração, grama por ml. E aí vem outras palavras, molaridade, e a gente acaba se perdendo o que é isso, certo? Mas, no geral, quando eu falo em molaridade, é porque é a quantidade de mol, né, de molécula daquele soluto por um determinado volume, em litro. E quando eu falo em molaridade, é quase a mesma coisa, sendo que ao invés de ser aquela quantidade de molécula do soluto por ml ou por litro, vai ser por uma massa, que geralmente vai se apresentar em quilogramas, certo? Então, olhem só aqui. Aqui é o básico. Nesse caso, quando a gente fala nesse tipo de concentração, a gente não está falando ainda em mol, né, que é a quantidade de molécula. Então, aqui, ó, C, que é a concentração, é igual a massa sobre volume. Que a massa, geralmente, ela é dada em grama e o volume em litro. Pode ser que venha em ml, pode ser que venha em miligramas. Porém, quando pelo Sistema Internacional de Unidades, é grama por litro. Mas se vier com outra unidade, a gente tem que transformar. Então, se a gente olhar aqui esse histamin, olha, tem maleato de desclofeniramina. Olha que nome estranho. Então, isso aí é um antialérgico. Aí, quanto foi que naquele frasquinho de 100 ml de líquido tem de desclofeniramina? Porque o resto eu sei que é água. Então, dentro, está dizendo que a cada 5 ml do frasquinho tem 2 miligramas de desclofeniramina. Mas se eu sei que tem 100 ml, então vai fazer a DX. Então, se em 2 miligramas está em 5 ml, 100 ml vai ter quantos miligramas de histamin? Então, são continhas que a gente tem que fazer. A gente, às vezes, não sabe para que tanto cálculo que o povo de química faz. Para calcular a solução, quando vai fazer um alimento, um pacote de bolacha, a gente vê que tem um rótulo. Cada rótulo tem a quantidade de cada substância que tem para determinado peso final, certo? Então, aqui só para vocês entenderem, eu fiz um caderno e passei para aqui. Então, a concentração, né? Ó, massa sobre volume, que é dada pelo Sistema Internacional por grama por litro. Que pode vir também ml, pode vir miligrama, mas pelo Sistema Internacional, o ideal é deixar grama por litro. Então, se eu fizer uma regra de 3 aqui, ó, meio pelos extremos, vai ficar, ó, massa é igual a concentração vezes o volume, tá vendo? E também pode ficar volume, né? Se eu fizer a regra de 3 e deixar a massa lá em cima, aí eu deixo o volume lá, ó, e desço só o C. Pode ser volume sobre massa. E por que eu estou dizendo isso? Porque se um dia a gente quiser diluir, vamos imaginar que eu estou com café muito forte. Vixe Maria, tá forte demais. O que é que eu vou fazer? Eu vou querer colocar um pouquinho de água. Sendo que, vamos imaginar que alguém diga, a concentração desse café tem 5 gramas por 5 gramas por ml. Aí eu faço, fala, Nossa Senhora, e agora? Então, aí a gente vai fazer essa continha. Geralmente, quando eu tenho uma solução que eu quero diluir para outra, eu digo que eu quero que a massa continue igual. Vai mudar só o quê? O volume e a concentração, certo? Então, com isso, eu usando essa primeira regra, que massa é igual a concentração vezes o volume, eu digo que M de 1 é igual a M de 2. Os dois frascos eu quero que fiquem com a mesma massa. Aí, se eu sei que massa é concentração vezes volume, então aqui a massa eu vou substituir por C1V1 e a outra massa eu vou substituir por C2V2. A gente vai aplicar para vocês entenderem, tá bom? E aqui, antes da gente fazer a aplicação, só para mostrar como é que o pessoal fala mol por litro. Então, eu vou mostrar essas fórmulas porque é necessário. Porém, a gente vai perceber que tem continha que a gente consegue fazer sem as fórmulas, só por raciocínio. Mas eu tenho que mostrar a vocês que existem essas fórmulas. Então, como a gente viu, o C é de concentração grama por litro. Quando aparece esse M vem de molar, de mol, então vem de molaridade.
Quando eu falo em molalidade, aí vem esse W. Porque peso é em inglês, né? Já que é mol por grama, né? Por quilograma, que é peso. Esse W em inglês é weight, que começa com W. Por isso que colocaram esse W para representar. Então, vindo para aqui, ó, a massa, ou a concentração, esse M grandão, massa molar, é igual a massa dividido sobre a massa molecular vezes o volume. Essa massa molecular eu vou calcular usando a tabela periódica. Muitas questões já vêm, mas as que não vier, eu vou lá na tabela periódica. Então, lá na tabela periódica tem vários elementos. Então, cada elemento tem dois números, um número maior e um número menor. Então, o número maior vai ser o número de massa, vai ser a massa molecular. Se por um acaso a massa do carbono é 12, mas se tem 2 carbonos, então vai ter 24 ali, na massa molecular. Então, depois a gente vai explicar isso aí melhor em outra aula. Então, isso aqui é a fórmula da massa molecular, da concentração molar. Massa sobre massa molecular vezes o volume. E o que é mol? O mol é justamente isso aqui, ó. O mol é isso aqui, massa sobre massa molecular. Por isso que tem fórmula que vem direto assim, ó. M é igual a N1 sobre V. Porque se M1 sobre Mzão, são 2 Mzão, que é a massa molecular, eu já sei que é o número de mol, então essa fórmula ela pode vir representada assim. Lembrando, não vamos se apegar à fórmula, estou só mostrando a vocês. Em resumo, molaridade, essa concentração molar, é igual ao número de mols, que é a massa sobre a massa molecular, sobre o volume em litro. E se for molaridade, ao invés de ser pelo volume em litro, vai ser em quilograma. A gente vai praticar isso mais na frente. Para aquecer, olha aqui um exemplo. Primeiramente, a gente tem que fazer cálculo. Estou trabalhando numa indústria de medicamento, de um produto químico. Então, quando a gente está trabalhando nisso aí, a gente tem que ver uma coisa, que a gente tem que fazer cálculos para eu não errar a dose. Então, eu não vou usar um medicamento, eu não vou usar um sabão líquido, uma água sanitária com a concentração errada. Então, quando eles vendem, a gente já vende naquela concentração correta. Se eu quiser diluir, eu vou fazer um cálculo. Então, eu vou fazer um valor aproximado. Então, primeiro a gente calcula. Quando a gente descobre aquela massa, isso aqui no laboratório, se Deus quiser, a gente, quando voltar, vai fazer. A gente vai pesar. Depois que a gente pesa, aí, tanto eu posso pesar numa balança dessa, analítica, e se for um líquido, eu vou medir com esses equipamentos aqui, essas vidrarias, que são pipetas. Então, depois, o que é que eu faço? Se eu já sei qual foi o volume que eu medi, e se eu já sei qual foi o peso, né? Então, eu coloco uma vidraria dessa daqui, que o nome é Becker, coloco o líquido aqui, dissolvo e vou colocar nesse outro aqui, que o nome desse é balão volumétrico. Esse aqui tem uma medida super exata. Pode ter de 100 ml, de 125 ml, de 150. Então, nesse vidrinho vai ter um tracinho, que o nome é menisco. Quando eu deixo exatamente no menisco, eu vou mostrar, fica como se fosse formando uma bundinha assim, sentada no tracinho, né, do líquido. Aí eu sei que o volume está correto. Aí sim eu posso dizer que minha solução está com a concentração que realmente pediu. Essa prática a gente vai tentar fazer. E aqui só para mostrar onde isso é aplicado. Isso é aplicado na indústria farmacêutica para fazer a porcentagem, a concentração de cada medicamento, né? Que tem medicamento que eu compro que é de 25 miligramas, outra de 150 miligramas. Quando é solução, que a gente viu Histamin, 2 miligramas por 5 ml. Então, por isso que a gente precisa de cálculo de química a todo momento, né? No tratamento de água também, precisa saber. Nos alimentos, aqui está um exemplo, pode ser de uma água sanitária, um desinfetante. Tudo isso é necessário. E aqui eu coloquei esse rótulo para vocês verem. Esse rótulo aqui é de um pacote de bolacha, que pesa 300 gramas. Então, se a gente comprar um pacote de bolacha, a gente vai ver que na frente tem assim, são 300 gramas, ou então 400 gramas. Então, aqui o que é que está dizendo? Cada porção de 30 gramas tem 7 unidades. Aí, vamos aqui pegar um exemplo. Carboidratos. Está dizendo que de carboidrato tem 21 gramas.
que equivale a 7%. Aí eu faço, fala, Nossa Senhora. Será que eu estou entendendo? Então, quando eu falo 7%, é 7 gramas em 100. Como é bolacha, vai ser massa. Então, vai ser 7 gramas em 100 gramas de bolacha. Mas se o pacote tem 300, aí aqui eu fiz uma continha para vocês entenderem. Olha só. Se é 7%, então eu vai ter, ó, 7 gramas em 100. Mas o pacote de bolacha só tem 100 gramas, o pacote de bolacha tem 300. Quando eu faço a continha, a regra de 3, ó, vai ficar, multiplica esse 100 pelo x, vai ficar 100x, é igual a 7 vezes 300. Olha o resultado. Vai dar 21 gramas, ou seja, 7% de carboidrato equivale a 21 gramas. Olha aqui como coincidiu com o que tem aqui, ó. E, professora, se eu não soubesse quanto eu pegasse uma bolacha dessa, tivesse o rótulo, mas eu não soubesse quantos gramas tem num pacote, eu ia fazer o contrário. Se aqui no rótulo já disse que tem 21, aí eu ia botar aqui nesse X 21 e encontrar qual era o valor aqui nesse lugar de 300. E eu ia achar que o pacote de bolacha tinha 300 gramas. Aqui vou mostrar 2 exercícios rapidinho. E o último, eu já coloquei o gabarito, mas não coloquei a resposta por escrita, mas vocês vão tentar fazer. Então, calcula a massa de ácido clorídrico, que é o HCl, contida numa amostra de 200 gramas de ácido clorídrico concentrado. E de título igual a 37%. Aí, quando a gente lê, a gente já fica aperreado. Mas vamos parar para pensar. Aqui eu estou vendo que só tem 2 valores numéricos. 210 gramas e 37%. Já está me dizendo que é massa. Então, se é 37% massa, é porque é 37 gramas em 100 gramas. Olha só a resolução. Se em 37 gramas seria se eu tivesse 100 gramas de solução, quanto é? Sabendo que a amostra é 210 gramas. Tá vendo? Quanto será que vai ter de HCl? Só é a regra de 3. Eu não precisei usar nenhuma daquelas fórmulas. Eu poderia usar as fórmulas, mas assim vai ficar mais fácil. Então, 37% é porque eu tenho 37 gramas em 100 gramas da solução concentrada. Mas está me dizendo que não só tem 100, tem 210. E aí? E aí eu faço regra de 3. Regra de 3. Em 210 vai ter x. Faço isso, ó, meio pelos extremos. Cálculo aqui é de matemática, já não é nem de química. Então, a resposta vai ter 78 gramas de HCl numa solução concentrada de 210 de ácido clorídrico. Olha esse outro aqui. Nesse outro, já apareceu até o gabarito aqui. 400 ml de uma solução com 0,4 mol por litro de cloreto de cálcio. Então, uma dica. Quando a gente vê um texto desse, a gente quer correr. Para a gente não correr, a primeira coisa que a gente faz é colocar, ó, dados. Porque eu colocando os dados aqui, ó, depois eu vou resolver minha questão. Então, nos meus dados diz que tem um volume 1, que é de 400 ml, que se eu for fazer a transformação dá 0,4 litro, que a resposta está em mol por litro. Então, eu já vou transformar para litro. Aqui embaixo eu coloquei uma regra de 3 explicando. Se 1 litro tem 100 ml, em 400 ml vai ter 0,4 litros. Do mesmo jeito, se eu fosse calcular para 200 ml, a regra de 3. Então, dados, volume 1, 400 ml. A massa 1, ou como é concentração molar, então vai ser o emissão. Concentração emissão 1, vai ser 0,4 mol por litro. São aquecidos até que fiquem num recipiente de 20 ml, de 200 ml. Ou seja, antes ele tinha uma solução de 400 ml com a concentração de 0,4, sendo que ele aqueceu. Quando aqueceu, o volume diminuiu. Então, o líquido diminuiu, mas a quantidade de matéria que tem ali dentro continua a mesma. Ou seja, ele estava uma solução diluída, mais fraca, agora ficou uma solução muito forte, ficou como um café forte. Por quê? Porque evaporou o líquido, mas continuou o pó do café ali dentro, né? Usando como exemplo. Então, se o volume diminuiu, é porque está mais concentrado. Então, eu já sei que o gabarito não vai ser as respostas que vai ter uma concentração menor, já sei que essa não vai ser.
Já sei que essa não vai ser, porque se diminuiu o volume, ficou muito forte, ficou mais concentrado. Então, o valor que eu vou encontrar, com certeza, vai ser maior do que 0,4 mol por litro. Então, achei o volume 1, que já me disse que é 0,4 litros, 400 ml. A concentração 1, que me disse que é 0,4. Me diz o volume 2, que é o volume final, que só ficou 200 ml. Mas eu não sei qual foi a concentração que ficou. Eu já sei que vai ser uma concentração mais, um valor maior do que a concentração anterior. Lá eu falei que quando a gente tem um cálculo de diluição, a gente iguala. A massa de um é igual à massa do outro. Então, a concentração vai ser o que a gente chama de C1V1, C2V2. Como é molar, então vai ser assim. Ou M1V1, M2V2, ou V1M1, M1V2. Sempre que for cálculo de diluição, é a concentração vezes o volume de um é igual à concentração vezes o volume do outro. Então, o volume de um já sei que é 400, vezes o M1, que eu sei que é 0,4, e assim eu coloco o volume 2, que eu sei que é 200, e esse valor aqui é o que eu vou encontrar. Aqui embaixo eu já passei para litro, 400 passei para litro. Então, 0,4 vezes 0,4 é de 0,16. Agora, 0,2 M2. Como a igualdade tá o valor de M2 está para o lado direito, eu vou inverter. Se eu inverter tudo, eu não preciso alterar sinal nenhum. Então, eu vou passar o 0,2 M2 para o lado esquerdo, que é igual a 0,16. Se eu dividir 0,16 por 0,2, vai dar o quê? 0,8. Então, o gabarito deu 0,8 mol por litro, que é a letra C. Ou seja, realmente ele ficou mais concentrado. Passou de 0,4 mol por litro para 0,8 mol por litro. E aqui, essa última questão, eu já deixei o gabarito aí, a letra A. Eu quero que vocês façam, depois vocês mandem para mim ou comentem, quem tiver dúvida. Essa daí tanto pode fazer por regra de 3, como por uma daquelas formulazinhas de concentração molar que eu coloquei anteriormente, tá bom?